Sua empresa decidiu começar a utilizar o Microsoft 365 e aí surgiu a dúvida: por onde começar? Bom, quando a sua empresa compra uma assinatura do Microsoft 365, a Microsoft provisiona o que a gente chama de tenant, ou locatário na tradução da Microsoft. Para ficar um pouco mais simples de entender, vamos fazer uma analogia. Imagine um condomínio de escritórios e várias empresas, sendo que cada empresa tem um andar exclusivo. Nesse andar, as empresas podem controlar os seus recursos, os seus usuários, os seus arquivos, suas salas de reunião, suas impressoras e o que mais ela tiver de recurso para controlar. Uma empresa não consegue acessar o andar da outra, mesmo estando hospedado no mesmo condomínio. Agora imagine que esse condomínio é a nuvem da Microsoft, os servidores onde estão hospedados os serviços do Microsoft 365. E o tenant seria o andar exclusivo. Então, cada empresa tem um tenant e não consegue enxergar o tenant da outra. É claro que existem algumas configurações que você vai aprender futuramente de colaboração, de compartilhar recursos entre tenants, mas por enquanto não é o que a gente vai falar aqui. O que a gente vai trazer nesse vídeo são as configurações iniciais que você precisa fazer quando você cria um novo tenant para que os serviços do Microsoft 365 funcionem de forma adequada. Esse vídeo ele vai ter um conteúdo de nível iniciante. Ele vai ser a base dos próximos vídeos do canal, aí sim com conteúdo um pouco mais avançado. Então, se você tem interesse em conhecer sobre segurança, privacidade e produtividade utilizando as ferramentas do Microsoft 365, já aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Olá, Marcelo Medeiros falando. Bom, depois de 6 anos ou 7 anos de inatividade no canal, estou aqui postando conteúdo novamente e eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. Bom, se você não tem Tenet, se é o seu primeiro contato com o Microsoft 365, existem algumas formas de você criar esse primeiro Tenant. A primeira forma é via parceiro. Você pode pegar um parceiro Microsoft, um revendedor Microsoft, você vai passar as suas informações da empresa, as suas informações de pagamento, vai fechar um contrato com esse parceiro e esse parceiro vai configurar o tenant para você. Ele vai fazer a configuração inicial desse tenant. Ele vai te passar uma conta inicial para que você faça o login pela primeira vez e aí você já consegue adicionar os seus usuários, atribuir as licenças, criar os seus e-mails e assim por diante. O ponto é que você começa a utilizar e já começa a pagar as licenças. O ponto interessante é que o parceiro tem um preço ligeiramente mais baixo do que o preço que está no site da Microsoft. Então pode ser vantajoso fazer via parceiro, via revendedor Microsoft. O segundo modo é diretamente pelo site da Microsoft. Lá o preço é um pouquinho mais alto, mas você tem uma vantagem. Lá você pode criar o seu tenant e fazer uma avaliação de 30 dias, tanto na licença Basic, quanto na licença Standard, quanto na licença Premium. Então você entra no site da Microsoft, faz o seu cadastro, coloca as informações da empresa, coloca as informações de pagamento. Sim, você tem que colocar o cartão de crédito lá. E aí depois de 30 dias, se você não cancelar, aí efetivamente o serviço começa a ser cobrado. Um ponto bem interessante que você pode fazer também é criar via site da Microsoft, habilitar a avaliação de 30 dias, e aí, antes dessa avaliação terminar, você pode fechar licenças com o revendedor, com um parceiro, e esse parceiro vai atribuir essas licenças no teu tenant existente. Então você não precisa criar outro tenant. Você pode utilizar os primeiros dias de forma gratuita e antes de acabar a avaliação, fechar licenças com um parceiro e ele vai utilizar o mesmo tenant para associar essas licenças e a partir dali você começa a pagar e utilizar efetivamente o serviço. Isso quer dizer que mesmo com um tenant de avaliação, você já pode colocar as suas informações de produção, você já pode utilizar esse ambiente para produção desde o começo. Só tem que tomar cuidado aqui para não deixar vencer, né, o período de avaliação, porque senão vai ser cobrado no cartão de crédito. Bom, como prática, para a gente iniciar, eu vou aqui para o meu computador agora e eu vou criar um tenant do zero pelo site da Microsoft, ativando a avaliação de 30 dias para você entender na prática como é que faz. Vamos para a prática. De volta aqui no computador, vou entrar no Google e vou pesquisar Microsoft 365. Bom,
Aqui na pesquisa, se eu descer um pouquinho, eu tenho aqui, ó, Microsoft, assinatura para aplicativos. Vou clicar aqui. E aqui em cima eu tenho um menu de produtos. Eu posso ir aqui no menu para empresas, preços para pequenos e médios negócios. Ele vai me trazer para essa tela, onde eu tenho uma comparação entre os principais produtos do Microsoft 365 para empresas, o Basic, o Standard, o Premium e o Microsoft Apps. Aqui você consegue ver quais são as funcionalidades de cada plano, o preço, tenho a opção de comprar agora ou tenho a opção de experimentar gratuitamente por um mês. Vou aproveitar, vou pegar o melhor plano possível, que é o Business Premium, e vou clicar aqui em experimente gratuitamente por um mês. Aqui ele pede uma validação, vou clicar em próximo, 2 objetos iguais, verificação concluída. Aqui, quantas licenças eu vou utilizar? Posso deixar só uma aqui sem problema, aqui vai ser por um mês. E aqui embaixo ele vai me trazer o valor. Só que esse valor só vai ser cobrado após a avaliação. Então esse valor de R$ 176,28 somente após a avaliação. Aqui o pagamento com vencimento hoje está zero. Então se você cancelar, no meu caso aqui, se eu cancelar essa assinatura antes de 28 de maio de 2025, eu não preciso pagar, então essa avaliação fica de forma gratuita. Então eu vou clicar aqui em próximo. Aqui eu vou definir um e-mail, então eu vou colocar o meu e-mail pessoal mesmo, próximo. Ele pede para configurar uma conta, então eu vou clicar aqui em configurar conta. Vou colocar algumas informações aqui que são importantes. Medeiros, nome da empresa, Marcelo Medeiros Info. Tamanho da empresa, de 5 a 9 pessoas. Já tem algumas informações aqui já preenchidas. Estado de Santa Catarina, vou dar um próximo. Opa, sua empresa tem um site? Não. Próximo. Ele pediu aqui para verificar o meu CEP. Ok? E aqui ele pede um número de CNPJ. Vou colocar o número de CNPJ, isso aqui é obrigatório, você tem que ter a sua empresa para criar o seu tenant empresarial. Vou clicar aqui em próximo. Depois ele vai pedir para fazer uma validação pelo número de telefone, então vai ter um SMS, ele vai enviar um SMS com um código. Só aguardar, prontinho, verificar. E aqui vem uma informação importante, qual que vai ser o seu usuário principal, o seu usuário inicial e qual vai ser o seu tenant. Então aqui eu sempre recomendo colocar um nome diferente, um admin ponto alguma coisa, porque geralmente a primeira conta vai ser a conta que você vai utilizar para administração. Então vou colocar aqui admin.marcelomedeiros. E aqui é o nome do seu domínio, aqui você vai colocar o nome da sua empresa, ou cloud sua empresa, enfim, você pode utilizar um nome, esse nome tem que ser único e ele vai ganhar o sufixo onmicrosoft.com. No meu caso, eu vou usar o mmedeirosinfo.onmicrosoft.com. Ele vai dar um erro aqui porque eu já criei esse tenant para os nossos testes, tá? Mas é dessa forma que você vai fazer a sua criação aqui. Você vai colocar uma senha inicial e aí você vai clicar aqui em próximo. Eu vou criar um outro aqui, colocar Marcelo Medeiros Info e vou dar um próximo. Aqui você vai colocar os dados do seu cartão, né? Então vai colocar aqui o número, código de segurança, vencimento, os dados do titular do cartão e aí você vai salvar. Quando você terminar esse passo aqui, eu não vou fazer novamente porque eu já criei esse tenant, mas quando você terminar esse passo, você pode entrar no admin.microsoft.com, que é o centro de administração do Microsoft 365, utilizando o seu usuário, né, @seudomínio.onmicrosoft.com e a senha que você criou nesse passo para começar a acessar o seu tenant, gerenciar os seus recursos, coisa que a gente vai fazer já já aqui nesse vídeo. Ok, agora você já tem um tenant para chamar de seu, né? E agora o que eu faço? Quais são os próximos passos? Bom, existem algumas configurações, como eu falei no começo do vídeo, que são muito importantes. Você percebeu que quando a gente criou o nosso tenant, você ganha um domínio, ganha entre aspas, né? Um domínio com um sufixo onmicrosoft.com. Então aqui no meu exemplo ficou mmedeirosinfo.onmicrosoft.com. O que isso quer dizer na prática? Quando você for criar e-mails para os seus usuários, eles vão receber esse sufixo. Então ficaria, por exemplo,
usuário@mmedeirosinfo.onmicrosoft.com, o que não é nada conveniente. O interessante é que a gente utilize um domínio nosso, né? Se eu tenho lá um domínio marcelomedeiros.com.br ou a suaempresa.com.br, o ideal é que a gente utilize esse domínio no tenant Microsoft para que a gente possa criar os e-mails da forma adequada, né? usuário@suaempresa.com.br. Né? Então, a gente precisa configurar o que a gente chama de domínio personalizado no Microsoft 365. Além disso, algumas informações administrativas são bem importantes que você preencha no seu tenant antes de efetivamente começar a utilizar. Vamos para a prática mais uma vez e eu vou mostrar como você pode inserir essas informações e como configurar o seu domínio personalizado. Bom, estamos aqui no nosso tenant de teste, o tenant é o mmedeirosinfo.onmicrosoft.com. Já criei um usuário aqui também para a gente fazer mais alguns testes. E antes da gente mexer no domínio, vamos adicionar, vamos conferir as informações administrativas. Você pode vir aqui do lado superior direito, clicar aqui, ele vai te mostrar um painel com as informações, ou ainda você pode vir aqui em mostrar tudo, configurações e configurações da organização. Aqui você tem algumas configurações sobre os serviços da Microsoft. Aqui a gente vai mexer bem pouco, porque a maioria dos serviços possuem painéis de administração separados. Aqui também tem algumas configurações de segurança e privacidade, e aqui o perfil da organização. Então aqui você pode inserir as informações da sua organização, ele basicamente vai cair na mesma tela. Aqui você pode colocar informações de suporte técnico. Então, se você tiver uma equipe de suporte técnico, você pode clicar aqui em adicionar. Você pode colocar aqui o título, o telefone, o e-mail. Pode colocar o URL de um sistema interno que você tenha para abertura de chamados, por exemplo. E essas informações vão aparecer em algumas telas do Microsoft 365 para os seus usuários. Vamos voltar aqui na página inicial. Como eu falei, a gente tem aqui um card configurar e-mail com um domínio personalizado. Só que esses cards são dinâmicos, então eles podem de repente não aparecer aqui na tua página inicial. Então é interessante que você conheça o caminho. Aqui nos menus, em configurações, eu tenho aqui domínios. Percebam que eu tenho apenas um domínio, que é o domínio que a Microsoft configurou inicialmente no meu tenant, mmedeirosinfo.onmicrosoft.com. Eu vou adicionar um domínio. Eu já tenho um domínio comprado, foi comprado exclusivamente para esses testes aqui no canal, que é o teste365.com.br. Aqui você vai adicionar o domínio da sua empresa, né? Um domínio que você já tem a posse, que você já comprou. Você pode comprar o seu domínio no registro.br, na GoDaddy, na LocalWeb, enfim, existem vários fornecedores para esse tipo de serviço. Avancei aqui e agora ele pede para que eu prove que eu sou o proprietário desse domínio. Então eu tenho três formas de fazer isso. Eu posso adicionar um registro TXT, eu posso adicionar um registro MX, ou se a minha empresa tiver um site, eu posso adicionar um arquivo de texto dentro desse site, que aí o Microsoft 365 faz a validação. Eu vou selecionar a primeira opção, adicionar um registro TXT, e vou clicar em continuar. Nessa tela, ele me passa os parâmetros do registro TXT. Percebam que ele já achou aqui que meu domínio está registrado no registro BR, já deixei até aqui aberto. Então eu vou pegar as informações desse arquivo TXT. O nome vai ser vazio, o registro.br não suporta esse arroba aqui, e esse aqui é o valor que eu posso copiar aqui diretamente, e eu tenho um TTL de 3.600 também. Vou entrar aqui no meu registro.br, na parte de DNS. Perceba que o meu console DNS já está no modo avançado. Se você estiver no modo básico, você precisa mudar para o modo avançado para fazer alterações de outros registros no teu DNS. Claro que se você tiver outro fornecedor, uma GoDaddy, uma LocalWeb, você vai ter painéis diferentes e formas diferentes de configurar esse arquivo TXT, mas de certa forma nada foge muito do padrão aqui, tá? Então eu vou clicar aqui em configurar zona DNS, vou adicionar uma nova entrada, vai ser o tipo TXT, o nome eu vou deixar vazio e o conteúdo é esse aqui. Vou adicionar. Pronto, está adicionado. Agora eu vou salvar as alterações. Prontinho, se eu clicar aqui em zona DNS, eu consigo ver que o meu registro já está criado. Então eu posso voltar no meu centro de administração e eu posso fazer a verificação. Prontinho,
Ele já validou meu domínio, agora ele está perguntando como que eu quero conectar. Eu preciso criar outros registros DNS para que outros serviços do Microsoft 365 funcionem nesse domínio. Então aqui eu tenho algumas opções, né? Eu posso gerenciar o meu próprio registro DNS. Essa é a opção mais comum se a tua empresa já tem um domínio. Então você geralmente vai fazer essa gerência no próprio domínio da sua empresa. Você pode fazer com que o Microsoft 365 configure isso para você, então ele traz o domínio para dentro do 365 e já cria os registros de forma automática. E também você pode ignorar e fazer isso mais tarde, o que eu não recomendo, senão você não vai ter acesso aos principais serviços. Então eu vou selecionar a primeira opção, vou continuar, e nessa tela ele vai me passar mais 3 registros DNS que eu preciso adicionar ao meu domínio para que os meus serviços funcionem. Então, um registro MX, um registro CNAME e um registro TXT. O primeiro é o MX, então o nome do host é vazio, o conteúdo eu vou copiar, vou voltar aqui na minha administração de DNS, vou clicar em nova entrada, vai ser um registro MX, nome vazio, a prioridade é 0, e o endereço do meu servidor, só dá um adicionar. Prioridade 0, tá aqui, né? No CNAME vai ser esse nome de host, então é um arquivo CNAME com esse nome de host e o conteúdo é o autodiscover.outlook.com. Por último, um registro TXT, também sem nome, com o conteúdo do SPF. Então vai ser um registro TXT, também sem nome, com o registro SPF. Esse registro basicamente protege o meu domínio em relação a envios de e-mail, né? Então, vou clicar aqui em salvar alterações, vou clicar aqui em configurar a zona DNS para confirmar os meus registros, e eles estando todos ok, eu posso voltar e continuar a fazer a validação desses registros DNS. Ele deu um erro aqui, isso é normal de acontecer, porque pode demorar alguns minutos até que a zona DNS replique e o Microsoft 365 consiga enxergar esses registros. Então é só dar um continuar de novo, que ele já deve funcionar em alguns instantes. Pronto, a configuração do domínio está concluída. Então agora nós já temos um domínio personalizado no nosso tenant. Vou clicar aqui em concluído. E agora você consegue ver que temos 2 domínios, o mmedeirosinfo.onmicrosoft.com e o teste365.com.br. Vou transformar esse domínio teste365.com.br no meu domínio padrão. Então é só clicar aqui no botãozinho de mais ações e definir como padrão. Pronto! Agora o domínio teste365.com.br é o padrão para o meu tenant. Beleza, agora que a gente tem um domínio personalizado, a gente precisa trocar o domínio primário dos nossos usuários. Vamos dar uma olhadinha como é que faz. De volta aqui ao painel do Microsoft 365, lá na parte de domínios eu tenho 2 domínios agora. O teste365.com.br que está como padrão e o mmedeirosinfo.onmicrosoft.com. O que eu preciso fazer agora é vir até usuários, usuários ativos, e aqui vocês vão ver que os meus usuários ainda estão com o domínio antigo, @mmedeirosinfo.onmicrosoft.com. Então eu vou clicar aqui no usuário Paula Fernandes, vou clicar aqui em gerenciar o nome de usuário e vou trocar o domínio dela para teste365.com.br. Quando eu criar um novo usuário, esse usuário já vai vir com o domínio padrão teste365.com.br. Agora, eu vou trocar também o meu usuário de administração. Gerenciar o nome de usuário, trocar o domínio, e quando eu der um salvar, ele vai fazer um logoff aqui no meu painel, porque ele vai pedir que eu faça login com a minha conta nova, com o meu domínio novo. Então eu preciso fechar o meu navegador e abrir novamente. Já abri o navegador novamente, o meu antigo nome de usuário está aqui salvo, eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos, esquecer, e agora eu vou colocar o admin.marcelomedeiros@teste365.com.br. Vou colocar minha senha e já vou conseguir fazer o login com o novo nome. Pediu aqui o MFA, já coloquei o meu MFA e agora vou clicar em sim para salvar. E pronto, já estou logado com o usuário admin.marcelomedeiros@teste365.com.br.
Prontinho, agora você tem um tenant totalmente funcional e agora sim você pode criar seus usuários, atribuir suas licenças, criar suas contas de e-mail e utilizar todos os recursos que o Microsoft 365 oferece. Se você quiser aprender um pouco mais sobre os próximos passos, não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Em breve, mais vídeos com mais dicas e mais informações sobre o Microsoft 365. Forte abraço e até a próxima!